Bom dia, bom dia, família de fé. Bom dia, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Que alegria nessa quinta-feira estarmos reunidos na nossa oração da manhã. Bom dia, Cris. Bom dia, Edilane. Bom dia, Flaviane. Bom dia, Juliana. Bom dia, Tere Ramalho. Bom dia, Lourdes. Bom dia, Sônia. Cristiane, Targa, Muzambinho já acordou. Tati. E a galera aí de São Mateus, esse povo lindo aí do estado do Espírito Santo. Bom dia. Fernanda Cruz, o Rio de Janeiro já acordou. Brasil. Ao Rio de Janeiro, Petrópolis e toda essa região. Dona Rose, eu quero mandar um beijo para Dona Rose. Ela não consegue acompanhar às 6 da manhã, mas todos os dias Dona Rose está aqui. Dona Rose, um beijo para a senhora, que Deus continue fazendo a senhora perseverante. Andréia Frois, também do Rio de Janeiro. Quem mais é do Rio de Janeiro? Dá um oi para nós aí, gente. Dá um oizinho aí, fala oi, Rio de Janeiro. Que bom que vocês estão aqui. Dona Teresita, minha querida irmã, lá do Ceará. Gente, pensa numa mulher de Deus decidida pelo Senhor. Dona Teresita, né? Que alegria. Também todo o povo mineiro. Tem gente de Minas Gerais aí, gente? Quem que é de Minas Gerais? Diga aí, mineiro aqui, mineiro ali, mineiro cá. Cadê o povo do pão de queijo, do queijinho fresco, do doce de leite? Cadê o povo do cafezinho que gosta de fazer? Opa, até engasguei. Que gosta de fazer um cafezinho fresco, colocar à mesa e vamos tomar junto. Cadê o povo mineiro? Eu quero saber quem é de Minas Gerais. Que tá aí, diga assim, ó, mineiro aqui, mineiro lá. Graciana, minha irmã, Deus abençoe. Itaú de Minas, Pati, que bênção. Seja bem-vinda, minha irmã. A oração da manhã tem chegado a grandes lugares, a cidades maravilhosas, a pessoas maravilhosas. E tem unido propósitos, tem unido corações. Nova Lima, Minas Gerais, uau, mineira, também aqui a Fernanda, que benção, Fernanda, tô aqui, olha só, mineira aqui, Lima, né, que coisa gostosa, Neguinha, minha irmã, um beijo pra você, Flávia, bom dia, um beijo pras crianças, viu, querida, olha só, Alexandra do Espírito Santo também, oh, minha irmã, que coisa boa, Maria Eugênia, minha irmã, a Maria Eugênia é maravilhosa, hein, gente, maravilhosa, né? Isso, porque o jejum tá chegando. Camila, você é maravilhosa, Camila. É isso mesmo. Vamos aproveitar porque o jejum de Daniel tá chegando, né, gente? E esse jejum, Deus há de abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, como ele fez com Daniel, para nos dar uma visão profética, uma audição profética daquilo que Deus quer para nós. Pensa que coisa linda será esse jejum de Daniel. Terça-feira da semana que vem estaremos juntos neste propósito maravilhoso, né? Olha, Claudinha, eu já desconfiava de você, Claudinha. Eu já desconfiava. Claudinha é de São José dos Campos, porém, corre nas suas veias um sangue mineiro. Eu já sabia. O teu rostinho, Claudinha, não me escondia isso. Não me escondia. Uma mulher querida, acolhedora. Claudinha, um beijo pra você. Deus abençoe a sua vida. Vamos então para a nossa oração da manhã. Já vai chamando a galera, já vai chamando o povo aí. Encaminhe essa oração para mais pessoas, para que mais pessoas possam estar conosco, se unindo a nós. Zelândia, minha irmã, saudade de você. Que bom que você chegou. Muito bom ter a tua presença aqui, viu, minha querida? Deus abençoe a sua vida infinitamente. Bom, gente, hoje eu confesso para vocês que eu até anotei aqui, ó. Vou partilhar com vocês. Porque hoje eu acordei, só Jesus na causa. Eu acordei e disse assim, ó, como você acordou, Danusa? Isso não pode interferir no final do seu dia. Então comece a trabalhar, porque há um processo nesse dia, hein? Ai, ai, ai. Gente, já tem alguns dias que assim eu tenho acordado, sabe? Com muito sono, com muita vontade assim de ficar quietinha, de não falar com ninguém. Sabe aquela vontade assim, meu Deus, eu preciso dormir. Porque tem dia que é assim, né? E tá tudo bem, gente, porque tem dia que é assim mesmo, né? O Samuelzinho tá tossindo bastante à noite. E é assim, uma vida de mãe, tá tudo normal, não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Tá tudo sob controle. Final de semana tá chegando, e aí eu estou me organizando para descansar um pouco mais no sábado, descansar um pouco mais no domingo. E tá tudo sob controle. Só que, às vezes, a gente usa isso como uma muletinha, sabe? Uma bengala, a gente usa isso como apoio. Ai, tô cansada.
e eu vou continuar cansada. E o meu rosto vai ser cansado. As minhas respostas vão ser cansadas. O meu ouvido está cansado. A minha cabeça está cansada. O meu corpo está cansado. Então nada meu hoje tem disposição. Por quê? Porque eu tô com sono, eu tô cansada, eu não quero. Então a gente precisa alinhar isso daí. Por quê? Porque as nossas vontades nem sempre vão prevalecer. Por exemplo, você tem vontade às vezes de matar alguém. Né? Você se irritou, você tem vontade de matar alguém. E aí, você mata? Você tem vontade, às vezes, de pegar uma pessoa com o pescocinho e apertar o pescocinho dela assim, ó, pra ver se o olhinho dela sai. E aí? Você faz isso? Às vezes você tem vontade de bater na pessoa, até a pessoa acordar pra vida. Mas você bate. Você vê que vontade, elas passam. Elas vêm, elas passam. Elas vão e vão embora. E deixa você livre, novamente. Porque vontade não é o que é certo. Vontade nem sempre é o que a gente precisa ficar. Mas o que a gente precisa ficar está aqui. Eu vou trazer para vocês hoje sobre a virtude da temperança. Ai, meu Deus. Que hoje pro meu dia, é a virtude. É hoje, gente. Hoje, para essa quinta-feira, dia 23 de novembro, é a virtude que eu mais preciso. É a virtude da temperança. A gente precisa aprender a achar esse ponto de equilíbrio dentro de nós, né? E tá tudo bem. Às vezes a gente quer achar resposta para um monte de coisa e a gente quer ter justificativa para tudo. Não, nem tudo a gente tem justificativa, nem tudo a gente tem resposta. A gente só precisa entender, peraí, o que está acontecendo na minha vida, o que é normal da minha vida e o que eu preciso fazer hoje. Hoje a Danusa da Silva, essa pessoa que está à frente do seu celular ou do seu computador, é uma pessoa que vai lutar contra o sono o dia inteiro. Então hoje eu já me programei, vai ser cafezinho, né? Eu já coloquei uma maquiagem, passei até rímel hoje, gente, porque eu falei, eu não vou me abater. Hoje eu não vou me abater, eu decidi, não vou me abater. Já penteei minha sobrancelha, coloquei até um brinco diferente, porque eu falei, hoje não. Hoje eu não quero entregar os pontos. Qual é a sua decisão para o dia de hoje? Qual é a sua decisão para o dia de hoje? E eu ainda convidei alguém para andar comigo hoje, gente. Falei para Nossa Senhora, hoje, espiritualmente, eu preciso da tua companhia. Fica juntinha de mim, porque a Senhora é a mãe. A Senhora é a mãe do equilíbrio. Eu preciso estar equilibrada. Eu preciso estar ajustada, igual a Senhora o tempo todo foi alinhada e ajustada. Eu quero perguntar para você, meu irmão, para você, minha irmã, talvez meu irmão que não acordou com sono, mas talvez acordou estressado porque aconteceu um monte de coisa, porque está acontecendo um monte de coisa no seu trabalho, com a sua família. O que está acontecendo? Conta para mim. Abre o seu coração. Mas e aí? Você não acordou legal? Mas e aí? O dia inteiro vai ser assim? O processo precisa começar dando o primeiro passo. Eu não quero levar este mau humor. Eu não quero levar essa murmuração para o resto do meu dia. O resto do meu dia vai ter presença de Deus, alegria do Senhor, vai ter um equilíbrio e eu vou dar conta. E ao chegar no final do dia eu vou estar pleno, vou estar plena pela graça de Deus. Não é só um esforço humano, é a graça de Deus que vem junto de nós. Eu gostaria de pegar com vocês no livro da Conquista das Virtudes. Nós já estamos encerrando, acho que hoje, amanhã, encerra, né, gente? E a gente vai começar outro, né? Ai, meu Deus, é tão bom, né, gente? Fala a verdade. Então aqui na página 185, porque tem alguém que talvez tenha esse livro em casa e queira acompanhar junto comigo. Padre Francisco Fauzi, ele vem falar da virtude da temperança. Se você gosta de anotar, anota aí hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa virtude tão linda e tão importante para nós. A virtude da temperança é uma virtude cardeal e a gente vai aprendendo sobre ela. E aqui ele diz assim, ó, o catecismo da igreja fala das várias dimensões dessa virtude da temperança. De modo geral, o catecismo a define como uma virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio do uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. Por ela, o espírito, a razão, né? Olha só, pela virtude da temperança, o espírito, a razão e a vontade
Mas a graça do Espírito Santo, ela modera as tendências institutivas da natureza e a ânsia do prazer. Mantém equilibrada, especialmente as tendências e prazeres ligados à autoconservação. Comer, beber, descansar, meu Deus, e a sexualidade. Faz com que vivamos de acordo com a dignidade humana e com a condição de filhos de Deus. A virtude da temperança, ela nos dá isso. Ela nos assegura para a gente viver bem isso. Moderar não é anular. Quer dizer, eu tenho uma moderação, quer dizer que eu não vou nunca mais comer, nunca mais fazer isso. Não. Padre Francisco Fauzi, ele diz, é importante reparar que, ao definir a temperança, o Catecismo da Igreja Católica diz, não usa a expressão suprime, reprime e abafa. O catecismo não é inimigo do prazer, do corpo. Basta pensar que Deus assumiu um corpo humano em Jesus Cristo, que nós o adoramos na Eucaristia. Fantástico isso aqui. E que o próprio milagre de Cristo foi a transformação da água em vinho numa festa de casamento. Então Deus quis, Deus nos deu o prazer. E tá tudo bem. E esse prazer só precisa ter equilíbrio. Hoje, muitas das vezes, a gente vive em função disso, do prazer. E às vezes, tem dias que a gente não acorda muito bem, tem dia que o dia não é bom, e aí a gente se vê o quê? Numa tristeza, num abismo de tristeza, que nem Jesus consegue chegar lá, porque a gente não deixa ele chegar. Porque ele começa a descer, a gente começa a reclamar. Ele começa a descer, a gente começa a murmurar. Ele começa a descer aonde nós estamos, e aí a gente começa a dizer, não, mas tá muito difícil, tá muito ruim, que dia difícil, que coisa custosa. A gente começa a dizer isso, não é verdade? Veja que Jesus é esse que desce para alegrar o nosso coração. Jesus é esse que desce para trazer gozo na nossa alma. Trazer uma experiência boa em nós, dentro de nós. E Deus viu que isso faz parte da nossa vida humana. O prazer, o descanso. Só que tudo precisa de um equilíbrio. Hoje, com muita intensidade, se prega o prazer próprio, né? Padre Paulo Ricardo, ele deu umas aulas falando sobre a filáusia. Ele fala também sobre esse amor que nós nutrimos por nós mesmos. Porque eu preciso disso, eu preciso de descanso. Eu preciso comer, e eu preciso comer isso. Isso faz parte da minha vida. Eu preciso ir em tal lugar, eu preciso fazer tal coisa. E aquilo se torna para nós uma idolatria. Se torna para nós uma idolatria. E aonde entra a temperança? Aonde eu estou, Deus está comigo. Então aquele lugar se torna bom. O que eu for comer, Deus come comigo. Então aquilo que eu como se torna prazeroso. Eu não posso ser escravo somente de coisas boas. Comer coisas boas, corrigindo. Eu não posso ser escravo somente de sentar à mesa e se não tiver coisas boas eu não vou comer. Talvez a gente vive aí num processo, né? Num processo de, eu estou de dieta. E aí se não tiver tal comida porque aquela comida te dá prazer, você não vai fazer a dieta. Outro dia eu estava escutando isso, né? E a gente às vezes se ilude, porque às vezes muitas pessoas comem pouquinho, mas elas só comem o que dá prazer. Às vezes a gula não está na quantidade, mas está na qualidade. E aí você se torna uma pessoa escrava de coisas prazerosas. A mesma coisa, se eu não dormir 8 horas, 9 horas, todo dia, eu não valo nada no outro dia. Um dia ou outro pode dormir menos. Não vai morrer, não. Não morre. Olha para as mães. Olha as mães que estão aqui nessa oração da manhã. Não morreram. Muitas delas têm dia, têm noites que dormem menos de 6 horas. Porque pica a noite toda, acordou a noite toda. E talvez aquelas que têm os filhos maiores são testemunhas mais vivas ainda que não morreram. Até hoje estão vivas. Porque hoje o filho está na adolescência, o filho está na juventude e o filho sai. E aí você não dorme, não é porque ele está chorando de dor, porque ele está chorando porque está doente. Você não dorme porque ele saiu e não chegou ainda. E você não tem notícia dele, não é verdade? Ninguém morre. E aí às vezes é difícil fazer uma vigília. É difícil às vezes se dedicar a acordar um pouco mais cedo. É difícil às vezes você falar assim, não, eu não vou fazer isso porque eu preciso dormir.
Eu preciso, eu tenho essa necessidade. Gente, todo mundo tem necessidade de dormir 8 horas por noite, mas não quer dizer que você tem que fazer tudo isso. Para, Brasil, acorda para a vida. E a virtude da temperança é justamente essa. É aquilo que vem nos trazer o equilíbrio. A palavra de Deus nos diz, nem tudo posso. E assim quem diz foi o apóstolo Paulo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo. Mas como filho de Deus me convém? A primeira coisa que eu pergunto, me convém ficar reclamando? Vai resolver? Me convém ficar mal-humorado? Vai resolver? Me convém ficar murmurando? Vai resolver? Não. Então a virtude da temperança, ela veio, e eu queria trazer dentro desse aspecto. Ela abrange muito mais coisa, viu, gente? Ela não fica só nisso. A virtude da temperança, ela abrange todas as instâncias da nossa vida. E seria interessante também a gente falar um pouco mais sobre ela. Porque hoje o que mais falta é equilíbrio. Ou você é muito, ou você não é nada. A gente não consegue achar um ponto de falar assim, não, peraí, eu preciso disso daqui. Né? Quantas pessoas que às vezes se veem numa necessidade, por exemplo, de atividade física. É muito bom, não é? Atividade física é importante. Oxi, que é isso, Brasil? Que é isso, família de fé? Atividade física é importantíssima. Mas tem gente que falta da missa, porque não pode perder a sua hora na academia. Tem gente que perde a missa de domingo porque foi fazer uma corrida, porque foi fazer uma viagem de bicicleta, né? Gente, não tem problema nenhum você fazer tudo isso. Mas e aonde está Deus na sua vida? Veja que a gente troca com facilidade o próprio Deus. E a mesma coisa, eu não vou hoje na missa aos domingos porque eu tenho uma festa para ir. Peraí, se organiza. Com certeza tem missa de manhãzinha ou no final do dia. Os prazeres não podem estar à frente daquele que é o mais importante na nossa vida, que é Jesus. Aqui eu não estou dizendo que a gente não deva praticar exercício físico e nem não ir em festa. Como o padre Francisco Fausto disse, o primeiro milagre de Jesus foi uma festa. Uau! Mas a gente tem que ter equilíbrio. E é sobre isso que nós que precisamos meditar hoje. Equilíbrio. Equilíbrio. Nós precisamos ter isso dentro de nós. Essa virtude tão necessária, a virtude da temperança na nossa vida. Alcançai-me, Senhor, essa graça pelas mãos de Maria. Amém? Vamos rezar isso juntos? Alcançai-me, Senhor, a virtude da temperança pelas mãos de Maria. Você pode dizer isso mais uma vez? Alcançai-me, Senhor, essa virtude da temperança pelas mãos de Maria. Amém? Glória a Deus. Tome comigo então o evangelho de hoje. Vamos pegar juntos o evangelho de São Lucas, capítulo 19, dos versículos de 41 a 44. Lucas 19, de 41 a 44. Antes vamos pedir a luz do Espírito que venha nos iluminar, trazendo para nós a força necessária para o nosso dia de hoje. Que o Espírito venha chegando na nossa inteligência, que o Espírito penetre e chegue nas nossas vontades e nos dê um coração semelhante, parecido com o coração de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador. A nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois o poder nas mãos do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos feitos, proclamai. A nossa mente, iluminai, os corações, enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, que vós possamos conhecer. Que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Toma comigo o evangelho de hoje, Lucas 19,
41 a 44. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e aos teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de São Lucas, a partir do capítulo 19, a partir do capítulo 17, se a gente for ver, Jesus então já está caminhando para Jerusalém. Jesus já está indo para viver o cume, o ponto máximo da sua doação. Jesus vai morrer. Jesus sabe disso. E ele sabe ainda como ele vai morrer. Então aqui no Evangelho, Jesus está indo em direção, rumo ao seu propósito final. Quando então Jesus diz isso, ele para e ele contempla, ele olha e ele chora. Porque Jerusalém, ela era reconhecida, dentro daquela época, a cidade da paz. Tanto que os ataques, que desde a época de Jesus já acontecia. Hoje nós estamos vendo ali, né, Israel, toda aquela região ali, sofrendo devido à guerra. Mas isso não é de agora, isso já é da época de Jesus. E veja que ela sofria, Jerusalém sofria ataques. Jerusalém sofria com as guerras e ela era sempre reconstruída. Era sempre reerguida pelas mãos humanas, pelo dinheiro do povo. Só que ali ela tinha um título de a cidade da paz. A cidade que tinha a paz. Jesus olha e vê aonde está essa paz. Jesus chora porque o tempo que Jesus esteve ali, ele esteve ali para inaugurar a paz. Mas Jerusalém não soube reconhecer. Posso dar um exemplo para vocês entenderem como Jerusalém não soube viver o que para ela era bom? Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa está saindo para uma festa. E aí, antes de ir para a festa, ela vai fazer alguma coisa para ela comer. E de repente ela queima o dedo no fogo, preparando algo. O dedo dela queima, faz uma bolha. Mas ela não deixa de ir, ela vai. Só que chega lá no casamento, ou na festa que ela foi, ou na formatura, ou numa comemoração de aniversário, aquela dor tá ali, latejando. Aquela dor tá ali incomodando. E ali passa doces, ali passa pessoas, ali tem músicas, mas eu não consigo perceber nada. Só eu percebo a minha dor. Eu percebo somente aquilo que está me incomodando. Jerusalém, ela tinha então, dentro daquele contexto onde Jesus estava, ela tinha ali uma grande vaidade da riqueza, da soberba, do apego às coisas. E ela não percebia. A dor dela era ser cada vez mais rica e ser cada vez mais reconhecida como a melhor cidade a se morar. Então as pessoas não perceberam Jesus. Elas não perceberam que Jesus era o melhor canto. Elas não perceberam que Jesus era a melhor comida. Elas não perceberam que Jesus era a melhor companhia. Elas não conseguem reconhecer. Por quê? Porque elas estão voltadas para elas. Muitas das vezes a gente é desse jeito, como Jerusalém. A gente está tão dentro de nós, no egoísmo, numa imaturidade, numa soberba, no orgulho tão grande, que a gente não consegue perceber quando Deus nos visita. Quando alguém vem falar de Deus para nós.
Porque a gente não quer saber daquela palavra. A gente quer saber daquilo que está dentro de nós. Porque às vezes a gente coloca a nossa vida, o nosso eu, dentro de um pedestal, ou melhor, dentro de uma grande cadeira. E a gente se adora. A gente adora a nossa dor. A gente adora, às vezes, o nosso sofrimento. E a gente esquece de ver, muitas das vezes, que Jesus é aquele que veio nos curar. Hoje, o evangelho de hoje, Jesus está dizendo, Jesus está chorando. Jesus sofre pela ingratidão de Jerusalém. Jesus sofre pela indiferença que Jerusalém o trata. E eu queria que nós pudéssemos trazer hoje também este evangelho para os nossos dias. Porque o tempo todo há uma insistência de Deus, através das Sagradas Escrituras, através da igreja, dos sacramentos, dos movimentos, Deus querendo falar conosco. De alguma forma, Deus está o tempo todo. Essa oração da manhã é isso. É Deus falando conosco. Mas Deus fala, e aí? Eu deixo Deus entrar? Ou entra no ouvido e sai no outro? Porque muitas pessoas de Jerusalém ouviram Jesus, mas não absorveram nada. Não viveram nada. Não souberam aproveitar. E às vezes a gente se depara, né, e pensa, uau, se eu tivesse vivido na época de Jesus, se eu estivesse lá com Jesus, se eu tivesse visto os milagres que ele realizou, se eu tivesse acompanhado ele, jamais eu iria abandoná-lo. Querido, querida, você está vivendo numa época, num tempo muito mais favorável ainda. Você tem Jesus na Eucaristia, você tem Jesus nas Sagradas Escrituras, você tem Jesus na igreja, você tem Jesus no outro. E aí? Você continua com o coração duro, frio, gelado do mesmo jeito. Às vezes é assim que a gente se vê. Às vezes, eu sou assim. E eu preciso o tempo todo. Danusa, acorda. Danusa, oi. Jesus está aqui. Jesus está falando comigo. Veja que às vezes a gente lê este evangelho, dá um jeito ruim. A gente fica com uma certa angústia ao perceber que Jesus está chorando. E a gente pode pegar as Sagradas Escrituras e a gente vai ver que Jesus chora aqui, por Jerusalém, e Jesus chora quando Lázaro morreu. Mas a gente está fazendo também Jesus chorar. Pela nossa indiferença. Das vezes que ele está tentando chegar perto de nós e nós estamos dando as costas. Tratando ele como se ele não fosse nada. E ele é o nosso Salvador. Ele é o príncipe da paz. Ele é o admirável. Ele é o conselheiro. Ele é o nosso amigo. E fora dele não há felicidade. Ele então encerra dizendo, né? Jerusalém, Jerusalém. Vai acontecer tanta coisa desnecessária contigo, porque você não quis me reconhecer. E às vezes é isso que vai acontecer com muita gente, porque não soube reconhecer as visitas de Deus. Não soube reconhecer as visitas de Jesus. Preferiu ficar na dor, ao invés de desfrutar as belezas e as maravilhas que Ele nos dá. Meus irmãos, minhas irmãs, que esta manhã nós possamos refletir sobre isso. Pensar mais sobre a presença de Jesus, que eu não posso ignorar, que eu não posso tratá-lo como indiferença, mas eu preciso perceber, estar mais apurado pela presença de Jesus. Amém? Tenho 2 avisos para vocês, 2 avisos importantes. Hoje ao meio-dia vai ser liberado, né? Vai ser transmitido, vai ser colocado, nem sei o nome do que diz. Ao meio-dia hoje, nós vamos divulgar o vídeo oficial do Fiat Faces, daquilo que aconteceu durante os dias do Fiat. Então, as redes sociais da comunidade Mariana Resgate vai estar disponibilizando para vocês poderem ver um pouquinho, e aqueles que estiveram no Fiat, fazer memória dos melhores momentos, né? Uma equipe preparou esse vídeo e vai ser apresentado para nós ao meio-dia. Vai ser lindo, não tenho dúvida disso, né? Também estou na santa expectativa, viu, Gislaine? Para poder ver junto com vocês essa surpresa, né? Vai ser lindo, maravilhoso. E outro, nosso vídeo também explicando como se dará o nosso jejum de Daniel, que começa terça-feira que vem, dia 28.
Esse jejum é um jejum de consagração ao ano de 2024, ao nosso Senhor Jesus. Então no vídeo eu estou explicando tudo. No vídeo eu estou ordenando tudo, colocando tudo para vocês. E caso alguém tenha alguma dúvida, pode me chamar no direct e eu vou explicando para vocês como nós vamos fazer esse jejum, tá bom? O jejum vai ser aqui, antes da oração da manhã. Então, 5h40, nós começamos terça-feira, dia 28, 5h40, 20 para 6. Eu vou liberar para vocês a oração que nós vamos fazer de consagração do ano. Então, todos os dias, nós vamos dar início com esta oração, consagrando os dias de 2024 ao nosso Senhor Jesus. Uma oração profética de 21 dias que nós vamos rezar. Em seguida, nós vamos fazer um momento de clamor e depois o salmo que é próprio do dia. Logo em seguida, nós já vamos entrar na oração da manhã, às 6 horas, tá bom? Para aqueles que não vão fazer o jejum, podem seguir normalmente a oração da manhã. E para aqueles que estão junto comigo nessa pegada de oração, nós vamos fazer 5h40, durante esses 21 dias, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço a todos vocês e que tenhamos um dia de meditação, um dia de reflexão sobre a temperança. Lembra? Vocês lembraram, né, gente? Por favor. Sobre a temperança e sobre as visitas de Deus, que eu não posso ignorá-las. Eu preciso perceber quando Deus me visita. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe poderosamente a sua família. Até amanhã, se Deus quiser.